Parágrafo 12. Além do disposto neste artigo, serão observados em regime próprio de previdência social no que couber os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Parágrafo 13. Aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo ou de emprego público, o regime geral de previdência social. É importante você memorizar quais são as funções públicas que o ocupante ele fica vinculado ao RGPS, porque isso é muito explorado em prova. Então, ocupante em cargo e comissão, regime geral. Mandato eletivo, regime geral. Emprego público, regime geral. E aquele ocupante de outro cargo temporário também fica vinculado ao regime geral. Parágrafo 14. União, Estados, DF e municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no parágrafo 16. O que isso aqui quer dizer? Que o regime de previdência complementar ele só incidirá, ou seja, o percentual aplicável para fins desse RPC, regime de previdência complementar, só incidirá no valor que ultrapassar o teto do regime geral. Então, o regime geral ele irá existir obrigatoriamente e essa previdência complementar ela é facultativa. Quando o servidor ele adere, ele sofrerá um desconto no valor que supere o teto do regime geral de previdência social. Você não pode esquecer que quem institui esse regime é o Poder Executivo. Dessa forma, a União, em âmbito federal, editou, por meio de uma lei de iniciativa do Poder Executivo Federal, Presidente da República, a norma que trata do regime de previdência complementar para os servidores públicos da União. Depois veio o Poder Judiciário e instituiu a FUNPRESP-JUDE. O Executivo, a FUNPRESP do Executivo, e lá no Legislativo a FUNPRESP, que é o fundo lá do Legislativo. Mas a iniciativa, a primeira lei, a lei que inaugurou esse sistema, aqui você não pode esquecer. Você precisa aguardar que ela vem do Poder Executivo. E essa ressalva aqui, do parágrafo 16, é que trata dessa adesão facultativa, não é um regime obrigatório. Parágrafo 15. O regime de previdência complementar, de que trata o parágrafo 14, oferece planos de benefícios somente na modalidade de contribuição definida. Guarda bem isso. Contribuição definida. O servidor, a partir da primeira prestação, ele diz quanto ele quer contribuir. Então é contribuição definida, não é outra modalidade de contribuição. Porque existe também uma outra possibilidade, que é a de contribuição variável. Mas para fins do regime próprio de previdência do servidor, a contribuição é definida. E observará o disposto no artigo 202 e será efetivado por meio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar. No caso, a instituição da FUNPRESP-JUDE, do Executivo também, do Legislativo, se deu por meio de entidade fechada. Mas você não pode esquecer que a Constituição abre essa possibilidade para essa instituição se dar pelo intermédio de entidade fechada ou aberta. Parágrafo 16. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos parágrafos 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. Então, veja bem, isso aqui já aconteceu. Na época, houve um período, as pessoas ficaram bastante agitadas por não saberem o que fazer, não conhecerem a situação, mas o que você precisa saber é que, nos termos do parágrafo 14, o Executivo foi, no âmbito da União, instituiu o regime de previdência complementar.
O que esse parágrafo 16 está dizendo é que esse correspondente regime ele se refere a cada um dos outros poderes. Então, o Judiciário, por meio do STF, precisou instituir a FUNPRESP-JUDE. Então, a partir da instituição desse correspondente regime de previdência, é que se refere essa regra da prévia e expressa opção. A mesma coisa se dá no âmbito da FUNPRESP lá do Legislativo. Por ato conjunto da Câmara dos Deputados e do Senado, houve a instituição, no âmbito do Legislativo, do correspondente regime de previdência complementar para o Legislativo, e é a partir dessa instituição que se refere aqui essa expressão, até a data dessa instituição do correspondente regime, para fins da prévia expressa opção. Parágrafo 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no parágrafo 3º serão devidamente atualizados na forma da lei. Tranquila essa memorização, inclusive parece bobagem, mas isso aqui já caiu em prova. Parágrafo 18. Incidirá a contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidos pelo regime de que trata este artigo. Então, estamos estudando o artigo 40. Este artigo trata do regime próprio de previdência dos servidores. Este parágrafo 18 está regulando que cabe a incidência de contribuição sobre proventos de aposentadorias e pensões concedidas por esse regime. Isso aqui, na época, foi muito polêmico, mas hoje não é mais. Então, eu não acredito que ainda haja uma cobrança excessiva sobre esse tema em concurso público. O que você precisa saber, se é que você já não sabe, que é constitucional a incidência de cobrança de contribuição sobre proventos de aposentadorias e pensões. A questão de maior importância aqui é que essa incidência ela se dará no valor que supera o limite do RGPS, porque não cabe contribuição previdenciária sobre benefício de aposentadoria concedido pelo regime geral. Aposentado pelo regime geral, aquele aposentado que você conhece do INSS, ele não paga mais contribuição previdenciária. Então aqui vai se aplicar da mesma forma. O servidor público aposentado, ele continuará contribuindo. Porém, essa incidência, essa alíquota, ela incidirá no valor que supera o teto dos benefícios do RGPS, para fins de isonomia com o aposentado particular, aquele aposentado do INSS que você conhece. Parágrafo 19. Observados os critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, poderá fazer jus a um abono de permanência, equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária até completar a idade para aposentadoria compulsória. Então, o servidor está lá trabalhando, completou 62 anos de idade mulher, completou os requisitos do tempo de contribuição, e o que acontece? Ele já faz jus ao abono de permanência. O STF entende que não precisa nem haver requerimento. Faz jus sem requerimento mesmo, sem qualquer outra condição. Porque isso é um estímulo à economia do erário, é um estímulo para que o servidor continue trabalhando até a idade de 75 anos, que é a idade da aposentadoria compulsória. Então não esqueça que esse direito ele se dá de maneira plena, basta que haja o preenchimento dos requisitos, prescindindo, dispensando inclusive de requerimento. Parágrafo 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime. Então, no âmbito do judiciário, não pode haver outra entidade, senão a FUNPRESP-JUDE, somente pode haver essa. Então, em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais que serão responsáveis pelo seu funcionamento, observados os critérios, parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o parágrafo 22. Parágrafo 22.
Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, Lei Complementar Federal estabelecerá para os que já existam normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre o que isso aqui quer dizer, simplesmente, é que, para os que já existam, é preciso observar estas regras aqui dos incisos. Então, não pode ter instituição de novos regimes próprios, e aqueles que já existem, eles obedecerão às regras desses incisos, e aqui é uma questão de memorização. Uma questão aqui um pouco chata de memorizar. Eu recomendo que você faça uma leitura aqui sazonal, leia de vez em quando, mas eu adianto que eu já fiz muitas questões de concurso e eu não lembro de uma recorrência sobre esses incisos aqui. Porém, é importante você não contar com a sorte, sempre se manter alerta. Então, faça a leitura desses incisos. Até o próximo vídeo. Vamos seguir a partir do artigo 41. Até lá, um abraço.